Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É uma alegria ter você aqui com a gente, é uma alegria poder saber que a Palavra de Deus está sendo anunciada e proclamada, que está chegando a corações. É uma alegria para minha vida poder ver essa graça de Deus, sabe? Que a gente não tem muita coisa para oferecer, mas a gente tem Deus para oferecer, né? Nesse sábado, agora pela manhã, essa manhã de sábado, acordo acho que pensando um pouco nisso. A beleza do que Deus faz, né? A gente é simples, a gente não tem muita coisa para oferecer. As coisas do canal aqui também, né? Às vezes é tudo tão simples, mas é nessa simplicidade quanta coisa Deus não tem feito, né? Quanta coisa Deus não tem feito na sua vida, na minha vida. Quanto eu tô também aprendendo, assim. Eu sempre fui apaixonado pela Palavra de Deus, mas o quanto que eu também não tô aprendendo com isso, sabe? O quanto Deus tem falado no meu coração. Vocês sabem que eu gravo as homilias antes, né? Eu não gravo todos os dias. Mas é interessante porque a providência de Deus faz com que, por exemplo, eu gravo homilia de... Dizer pra você, né? Hoje é quarta e eu tô gravando essa homilia de sábado, né? Então... Mas já aconteceu semanas atrás, só um testemunho pra você de... Sei lá porque eu tô falando isso também, mas veio agora no meu coração. Que eu vi isso uns dias atrás, que eu gravei uns 2 dias antes uma homilia, e era uma homilia de uma sexta-feira. E como foi impressionante que eu gravei na quarta, a homilia pra sexta, e quando eu fui rever a homilia da sexta, eu tava falando pra mim mesmo aquilo que eu tava vivendo naquela sexta. E eu tinha gravado na quarta, então pra gente ver como que Deus vai fazendo e vai falando, né? E assim é na minha vida, assim é na sua vida, então... Sei lá porque eu tô partilhando isso, mas, sabe? É Deus. Deus quer falar alguma coisa pra você. Persevere no caminho de Deus, que Deus tem muita coisa pra fazer na nossa vida. Mas vamos pra palavra de hoje, né? Pros textos de hoje, então. Então vamos lá. A gente vai ver na primeira leitura de hoje, ainda no livro do Gênesis, que Jacó tá pra morrer, né? Já lá nos seus 110 anos. Não, 110, acho que... agora eu não sei. Jacó tava pra morrer. E a liturgia tá lá do outro lado. Jacó tava pra morrer. E a gente vai ver que em tudo Jacó era fiel a Deus. Porque ele vai dizer que ele não queria ser enterrado numa terra estrangeira, mas que era para levar os restos dele, o seu corpo, para ser enterrado junto com Abraão e Sara, com Isaac e Rebeca e Lia, que era sua esposa e foi a esposa que ele mais amou. Então ele pede, sabe? Porque ele não queria ser enterrado em qualquer lugar, mas ele queria ser enterrado com os seus, com a sua família. Era uma questão também de estar junto com os seus, né? De esperar o juízo, essa unidade familiar. Isso é muito bonito pra gente pensar nos dias de hoje também, porque o que tem estragado as nossas famílias hoje é que as nossas famílias não têm unidade. Por exemplo, o filho vai perguntar alguma coisa pro pai, vê com a sua mãe. A mãe vê com seu pai. Então, assim, não há, em primeiro lugar, o pai e a mãe não se responsabilizam por aquilo que tem que fazer, porque é muito mais fácil você dizer, pede pra sua mãe. Aí a mãe deixa e dá algum problema, a culpa foi dela. Pede pro seu pai. O pai deixa, acontece alguma coisa, a culpa foi dele. Não há esse comum acordo de pensamento, de decisão. Não há essa unidade, porque quando o pai e a mãe, né, aqueles que são responsáveis, tomam uma decisão juntos, os dois estão se responsabilizando por todas as consequências. Isso é unidade familiar. É quando ambos estão se responsabilizando por aquilo, pela educação do filho, pela criação, pelo sim e pelo não. Então isso é muito importante. Essa unidade familiar também é importante no querer estar junto, no diálogo. Por exemplo, hoje a gente vê famílias que, na hora da refeição,
O pai tá comendo no sofá, a mãe tá comendo na cozinha, o filho tá comendo no quarto. Não há, pelo menos não há essa unidade familiar. Tudo bem que a gente não precisa ficar o tempo inteiro junto, porque somos pessoas diferentes, gostamos de coisas diferentes. Mas é importante essa unidade familiar, pelo menos na refeição, sentar ao redor da mesa. A gente vê isso na Eucaristia, né? Todos ao redor de uma única mesa. Jesus ceou com seus discípulos todos ao redor de uma única mesa. Depois dali, todos se dispersaram. Mas na refeição, na ceia, estavam todos ao redor da mesa. Tem que ter esse momento também da família, ao redor da mesa, sentar-se, olhar nos olhos, escutar um ao outro, saber como é que foi, como é que tá a vida do outro, saber o que o outro fez de bom no dia. Tem que haver isso no meio das nossas famílias. Porque família também é isso. Família não é só pagar conta, família não é só partilhar problema. Família é partilhar da vida, das alegrias, do que aconteceu. Porque senão, a gente vai se acostumando e vai pintando uma figura de que família é só problema. De que família só se reúne para discutir. Que família só se reúne para tratar a coisa que está dando errado. Não, a gente tem que se acostumar a estar junto, a partilhar, a fazer coisas, a viver a vida juntos. Porque isso é ser família. Família é viver uma vida juntos. Não é viver problemas juntos. Não é debater e discutir problemas. Não é resolver problemas. Família é viver a vida junto. Alegria, tristeza, saúde, doença. Tudo. Tudo. Viver juntos. Caminhar em unidade, passo a passo, lado a lado, juntos, em comunhão. E aí, você pode pensar, poxa, mas a minha família está muito longe disso, eu não consigo. Reze a Deus por isso. Reze a Deus. Persevere na oração pela sua família. Porque Deus concede graças pela nossa fidelidade. Então determine o seu coração por ser fiel na oração pela sua família. Às vezes a gente reza por uma dor, por um problema, por uma luta, por alguém. Reze pela sua família. Reze pela unidade da sua família. Reze para que a sua família se entenda, para que esteja junto, para que façam, sabe? Reze por isso. Reze por isso. Nós vamos ver também na primeira leitura que José não queria devolver o mal para os seus irmãos, né? Porque os irmãos estavam com medo, né? Depois que Jacó morreu, quando foram avisar sobre a morte de Jacó. Porque quem deve tem medo, né? Sempre quem faz algo para alguém, quem faz o mal para alguém, sempre tem medo. Mas José não tinha feito nada de mal para eles. Então ele não tinha medo, José era livre. Porque ele não tinha feito nenhum mal. Eles é que tinham, né? Estavam preocupados porque tinham feito mal. Mas José não queria devolver mal para eles porque sabia o seu lugar. José vai dizer, eu não sou Deus. Aquilo que vocês fizeram, vocês vão, se não se arrependerem, se não voltarem atrás, vocês vão responder a Deus, não é a mim. Olha que maturidade de José, que maturidade cristã, que maturidade em Deus José tinha, né? De entender que o mal que fizeram a ele não ia ser pago a ele, mas ia ser acertado com Deus. E José, sobretudo, reconhecia a providência de Deus em tudo aquilo que aconteceu. Porque Deus fez muito no sofrimento de José. Todo o sofrimento que José passou serviu para honrar sua família. Imagina, se os irmãos talvez não tivessem vendido José, José não estaria no Egito e talvez toda a família tivesse morrido. Agora, um só sofreu e salvou toda a família. Então, às vezes, a gente quer se salvar sem sofrer. A gente quer resolver as coisas da nossa casa, da nossa família, sem sofrer. Mas a gente vê no exemplo aqui que foi preciso que um sofresse para salvar toda a família. Alguém teve que sofrer para que aquela família fosse salva e não morresse de fome. Então talvez na sua vida, na sua casa, talvez seja você, porque você que está escutando, você que está buscando. Então talvez seja você que tem que sofrer para que a sua família seja salva. Talvez esse seja seu projeto de vida. Você vai sofrer para que a sua família seja salva. Como foi com José. Ele sofreu para que a família dele fosse salva. Tava pensando que agora me passou um negócio na cabeça, mas aí já fugiu de novo. Então não era pra falar. Mas é que é isso, sabe? Muitas vezes a vida cristã. Às vezes um precisa sofrer para que todos possam depois experimentar da salvação. Bem, o Evangelho, a gente vai ver que
o discípulo ele deve ser como o mestre. Então, fazer o que o mestre faz. Por isso, então, os primeiros discípulos, a gente vai ver os primeiros discípulos dos 12, né? Dos 11, né? Tirando o Judas que se matou. Mas dos 12, porque depois Matias incorporou o grupo. Dos 12, só João não foi martirizado, apesar de terem tentado, né? Colocaram ele num tonel de azeite fervendo, mas ele saiu ileso. Mas todos os outros foram mortos, como Jesus. Mortos pelos homens que perseguiam, mortos pelos homens que não queriam o anúncio do evangelho. Então, o discípulo deve fazer como mestre. Tem que sofrer, tem que derramar sangue. Talvez você não vai derramar sangue físico, mas vai derramar lágrimas, vai derramar suor da luta, sabe? Não necessariamente o seu derramamento vai ser de sangue, mas pode ser de suor pelas lutas ou de lágrimas pelas dores. Mas o discípulo tem que ser como o mestre, tem que sofrer, assim como Jesus sofreu. A gente não tem que temer quem pode matar o corpo, mas quem pode matar a alma. É interessante que a gente hoje tem medo da violência, a gente tem medo de pessoas, a gente mata para não me fazerem mal, a gente se vinga, a gente condena, a gente julga. Tudo isso é ter medo de quem pode matar o corpo. Mas o verdadeiro medo é de quem pode matar a minha alma, de quem pode me mandar para o inferno. Então o verdadeiro medo do cristão é o medo do pecado. Eu tenho que ter medo de pecar. Eu tenho que ter medo de desagradar a Deus. Eu tenho que ter medo de fazer algo que contraria a vontade de Deus. Porque isso me leva para o inferno e para a condenação eterna. Agora, ter medo de uma pessoa que me ameaçou, que tá querendo mal. Ah, padre, fizeram macumba para mim. Agarre-se em Deus. Deus é maior do que qualquer macumba. Deus é maior do que qualquer entidade. Então, Deus é maior em tudo que me acontece, né? Tem aquela cançãozinha também que diz. Então, também o Evangelho ainda vai terminar dizendo que quem testemunha a Deus vai ser testemunhado por Ele, ou seja, quem der um bom testemunho e for fiel a Deus, Ele vai ser fiel a nós no dia final. Então, se eu permaneço na minha vida em tudo fiel a Deus, no dia final Ele vai ser fiel a mim e vai me abrir as portas do céu. E também confiar que Deus tudo sabe, tudo cuida e tudo faz. Porque por isso que diz que os cabelos da cabeça estão contados. Porque Deus tudo sabe, tudo cuida e tudo faz. Nós não seguimos a qualquer um, mas seguimos esse, o Deus que tudo sabe, tudo cuida e tudo faz. Então, nós temos que lutar até o fim. Porque é na luta que Deus nos forma. É no sofrimento que a gente está sendo formado. É no sofrimento que a gente está sendo moldado por Deus. Porque vamos pensar assim, a porta do céu, ela tem vamos pensar como que a porta do céu fosse uma forma de bolo, como que uma forma de estrela. E se eu não tiver naquela forma, eu não passo por ali. Aquele brinquedinho de criança que tinha que encaixar o quadrado no quadrado, o círculo no círculo. O meu sofrimento e minha luta é como que Deus me dando pancada para eu me modelar nesse formato que vai entrar no céu. Então, se eu não sofro, se eu não me deixo modelar, se eu não luto, se eu não persevero, eu não vou estar no modelo correto e não vou entrar no céu. Então, deixe-se modelar por Deus. Deixe-se formar pelo Senhor para chegar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.